nunca desistir. Porque se você quer, você mentaliza, a chance de você conseguir é muito grande, né? Principalmente se você tem fé. E eu estou de volta aqui à Fazenda Serra Azul para conversar com uma pessoa maravilhosa que tem uma história encantadora. A Fazenda Serra Azul, eu estou dentro do Centro Hípico, que é um lugar que me traz paz, que me traz inspiração. Foi aqui que eu consegui criar algumas campanhas, consegui criar algumas estratégias comerciais. Então não podia ter um lugar melhor para eu apresentar para vocês essa pessoa que tem uma história que vocês vão aproveitar e se inspirar muito. Estou aqui com Beto Silveira. Beto, muito obrigado, prazer em ter você aqui, sem palavras para te agradecer. Eu que não sei como agradecer, né? Bom dia, vai ser um prazer muito grande contar um pouco da história aí do que a gente vive, né? Todo mundo tem um pouquinho para acrescentar, né? Se a gente conseguir com poucas palavras mudar um pouquinho na vida da pessoa, a gente já fez muito, né? É verdade, Beto. Deixa eu te fazer, para o pessoal entender quem é que está do meu lado. Hoje, você é sócio proprietário de uma rede de escolas em São Paulo. Isso. Qual é a tua rede de escolas de São Paulo? Hoje, o Brasil-Canadá fez esse ano 24 anos, tá? Nós estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Americana, São Caetano, e aí as outras são 4 na cidade de São Paulo. Então a gente está falando de um total aí, se a matemática, 9 unidades. 9 unidades da Brasil-Canadá. Eu tenho uma curiosidade que, se eu não me engano, você tem um sócio que é famoso. Tem. O Rogério Flauzino. Rogério Flauzino do JQuest. Isso. Bacana. Beto, só que antes disso você fez muita coisa. Desde sempre, né? E sem precisar, que é o mais importante, né? Quando a gente começa a trabalhar, fazer as coisas, acho que por conta de todo o meio onde você vive, né? No caso, pai, tio, avô, primos e etc. Eu acho que isso é muito importante, porque você precisar trabalhar por necessidade é ótimo. Eu acho que o trabalho enobrece todo mundo, mas a partir do momento que você começa a trabalhar sem ter a necessidade, eu acho que tem um porquê aí por trás, que eu acho que vem de cima, né? Vem dessa orientação dos pais e etc, né? Tá. Beto, vamos voltar lá no tempo, então. Tá com quantos anos hoje? 48. 48 anos. Você é natural da onde, Beto? Eu sou de São Paulo, tá? Mas todo mundo pergunta, eu falo que eu sou de Alfenas, Minas Gerais, que eu sou mais mineiro, eu me considero mais mineiro que tudo, que eu passei todas as minhas férias, tudo, boa parte desse meu know-how aí que eu fui fazendo meus negócios foi em Alfenas, Minas Gerais, né? Minha mãe é de Alfenas, então eu acabo sendo um pouco de cada um. Meia mussarela, meia calabresa. Mais ou menos. Tá, meio Alfenas, meio São Paulo. Isso. E esse teu espírito empreendedor vem desde sempre? Porque eu quero contar para o pessoal um pouco dessa história desse cara que vendeu algodão doce e hoje tem que a gente vai falar daqui a pouco, de uma plataforma que está para vir para o ar, voltada à saúde. Então eu quero saber como é que foi a infância do Beto, onde que você viu despertar esse espírito empreendedor? Todas as férias nós passávamos em Alfenas, na fazenda. E nós somos em 32 netos, meu avô tinha. Então ficava os 32 lá na fazenda. Você imagina a bagunça, né, que era. Então tava sempre meu avô, meus tios, todo mundo lá, que na família da minha mãe são em 10. Né? Minha mãe tem 9 irmãos, então vem todo esse só de um lado, né? Então sempre que eu ia para lá, a gente brincava, fazia várias coisas, mas sempre tentava fazer alguma coisa. Por exemplo, eu comecei vendendo, eu ia com a minha mãe aqui na 25 de março, e eu sempre ia junto, ela comprava as coisas, eu falei, tem borrachinha, então lá meus primos, nunca vi, não tinha. Então eu comprava aqui, né,
e vendia na alpendre do meu avô lá. Então, quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Então, eu comprava as borrachinhas, inclusive eu até esqueci. Eu tenho uma que tenho guardada em casa lá, que eu achei nas coisas da minha mãe. Pô, depois me manda foto. E aí eu comprava, sei lá, vou chutar, falar valores de hoje, por R$2 e vendia por 5 na alpendre. Mas eu podia vender por 10. Porque não existia isso na época, né? Hoje em dia você tem internet, você tem uma série de coisas que você pesquisa, dá um Google, você vê. Agora, você saber se tinha a borrachinha do Calhambeque, daquele jeitinho, perfumada, você não tem ideia. Eu lembro dessa borrachinha, eu lembro. Você tinha uma que era parecia uma coisa de relógio, aquela engrenagem de relógio, também essa da engrenagem que eu tava lá em casa. E aí foram outras coisas também no decorrer, eu cheguei a vender pacote de turismo, porque eu conheci uma pessoa que mexia com isso, também vendia da Dimensão Turismo, né? Porque tinha Estela Barros de Dimensão. Conhecia a Mirinha, que mexia com essa parte de... Aí você foi ser vendedor dela. Não é nem vendedor, porque como eu tinha muito contato lá em Alfenas, não sei o que, lá não tinha muito isso, essas agências para ir. Então eu falava, você não quer ir, não sei o que, eu tenho contato. Então eu indicava, ela me dava uns, pô, já devia ganhar seus 10, 15, sei lá quantos, ela me dava 5%. Então eu ganhava uns dólares fazendo indicação nessas coisas. Então meus primos, quando meu primo ia, não sei quem ia, outro amigo do meu primo também foi, eu indicava e ganhava, entendeu? Ia fazendo, sempre fazer um negocinho. E aí, pode falar. Você me falou que tinha 30, vocês eram em 32 netos. É isso. Ou seja, você tinha 31 primos de primeiro grau. Olha o mercado que eu tinha aí. Pois é, o networking que você já tinha ali. Então, eu acho que hoje em dia muito é de networking, né? Sim, a gente tem uma... Então, você já tinha esse networking já em casa. E aí você saía vendendo e usava a família para marketing. Porque daí eu tinha as amigas das minhas primas lá de Alfenas, eu tinha meu primo que morava em São João, então eu tinha primo em Alfenas, Varginha, outro que estava em São... Então e os meus amigos da escola também de São Paulo, então você tinha todo esse contato. Quem imagina, quem que vai vender com 13, 14, uma coisa assim, começar a vender pacote de tudo? Não vai, nem tá procurando, nem quer saber de fazer isso. Eu já fazia meu negocinho. Aí também tinha uma pessoa que trazia coisa da minha tia, então eu vendia uns Reebok, uns relógios da Citizen, sempre fazia alguma coisa, né? Sempre atrás de fazer alguma coisa. E aí depois disso eu cheguei a vender, porque daí meu tio que tinha essa farmácia também tinha vendido produtos de laboratório, eu cheguei a vender, que daí também por conta de contato, lógico, eu cheguei a vender para a Drogaria São Paulo, que eu tenho um contato muito bom com o pessoal da Drogaria São Paulo, sempre, eu chamo até de tio, Ronaldo e Tia Nelly, que são os fundadores lá da tio Ronaldo, né? E aí eu vendia de pirona, guaraná em pó, guaraná comprimido, as coisas que produzia lá, vendia. A mesma coisa eu trazia o café dos meus tios, tinha café em lata, o café Maria Bonita, que era super selecionado, para vender em alguns empórios perto da minha casa. Então, sempre que eu ia para lá, eu trazia uma coisa de lá, ao contrário, como meu avô fazia na época, mascate, né, que ele rodava, não, eu levava as coisas de São Paulo para lá e as coisas que tinham Alfenas eu tentava trazer para cá. Poxa, então você ficava na ponte aérea, Alfenas... mas isso só nas férias, né, que eu fazia assim, mas nas férias, aí quando eu comecei a vender o café, eu pedia sempre que vinha um motorista, vinha uma tia, consegue trazer café para mim? Porque também isso eu tinha que dar uma manutenção, e a mesma coisa dos produtos. O laboratório já ficou mais profissional, quando eu tinha um contato, mandava o pedido, põe no transportador e entregava, né. Mas a gente tá falando... assim, desses primeiros 5, 6 minutos de papo, que você já vendeu algodão doce, sangue do diabo, você já vendeu café, você já vendeu de quase um tudo. E aí vem a parte, você vai para a adolescência, seus 18, 19, vendeu pacote de turismo, e aí você monta, de fato, a tua primeira empresa. Qual foi a tua primeira empresa, Beto? Eu montei, chamava HBF, né? Era uma empresa de TV a cabo. Porque a ideia aqui hoje, que eu acho que é isso que te faz esse cara espetacular, é que você caiu, você levantou, caiu, levantou, caiu, e foi aprendendo com seus próprios erros. Então você monta a HBF, que era uma empresa de TV a cabo. Isso. Foi eu com o Rodrigo, meu primo, era o meu primo mais velho. A gente começou a ver que tem um negócio aqui em São Paulo, tinha começado a TVA, né? Sim, TVA, isso mesmo. Tivita, Cívita, enfim. Então a gente começou a procurar algumas coisas sobre, e nós descobrimos que tinha a possibilidade de montar sem a concessão, porque a coisa política demorava um pouco. Você conseguia denominar os bairros da cidade como condomínio. E em condomínio você tem uma legislação diferente. Então foi isso que a gente tentou fazer lá em Alfenas. Então a gente falou, conversei com o prefeito, uma coisa toda, eu tinha 19 anos, porque na verdade eu comecei a fazer a faculdade em São Paulo, na PUC, e aí eu transferi para Alfenas justamente para montar a empresa TV a cabo, porque meu primo falou, meu primo trabalhava com meus tios, e eu fui para tomar conta dessa empresa TV a cabo. E aí eu fui para lá e, enfim, nada deu certo, porque o negócio de quando não deu certo de mudar a documentação, de fazer e etc. Foi vetado o negócio, e aí eu já tinha transferido para a Unifenas, né, para a faculdade, e eu tava lá, eu falei, pai, agora eu tô aqui, vou terminar aqui, mas eu queria fazer alguma coisa. Vai começar a instalar aqui antena de telefonia celular. Alguém vai precisar comprar aparelho. Então vamos começar a vender aparelho.
E aí eu fui nessa de montar a loja. Montei a loja que chamava Com 19 É o Mundo. anos. 19, porque eu fiquei 2 anos, acho que na PUC. Sim. Eu fui, era 222-546/94. Então eu entrei em 94, 95, acho que eu fui 96, 97, 96 eu devo ter para o Alfenas. Fui um ano e meio, 19, 20 anos, você começa com a telefonia celular, telefonia móvel. Isso. E aí montei essa loja que chamava É o Mundo e comecei a vender o celular lá. Só que orientação que eu tinha de empresa? Zero. Resumindo, Um grande comecei a vendedor. vender parcelado, porque tinha concorrência, chequinhos. Nossa. Aí, meu amigo, os bailarinas, cheque bailarina, e capital de giro, e etc. Enfim, a empresa foi embora. Essa meninada não sabe o que é cheque, né? Não. Essa meninada de hoje não sabe o que é correr atrás de alguém que te dá um cheque sem fundo. Pois é. Então tomei o tal do cheque sem fundo, não só isso, mas também mesmo se não tivesse, depois você começa a parar para pensar, como eu fui parcelando para acompanhar a concorrência, eu não tinha capital de giro para manter o negócio, eu vendi as coisas, quando eu voltei para comprar, outro mês para comprar, eu não tinha, porque o dinheiro estava tudo assim, aí fui tentar descontar o cheque, você imagina, naquela época não tinha, era agiota mesmo, né? Aí era 10, aqueles absurdos de descontar, foi, mas se eu descontar, aí quebrou de vez o negócio. Aí você quebrou, com 20 anos você estava quebrado. Já estava. Quebrou, e aí como que sai com 20 anos tomando um susto desse? Enfim, perdi o dinheiro que eu tinha, assim, né? Peguei um cheque, fui recuperando, consegui, porque eu tinha só um colaborador, porque eu ficava lá, né? Então você acabava, fechava a porta da manhã, quando o cara não faltava, não ia, tinha que ir mais cedo, fazendo as coisas, e tinha a faculdade que eu estava fazendo. Sim. Aí eu falei, vou começar a trabalhar, porque um rapaz tinha montado um bar lá em Alfenas, que era uma casa de evento, era em bar, naquela época fazia aquelas coisas que era R$10, bebida de graça, né? Era o famoso open bar da época. Exatamente. E aí tinha o Virou Brasil, e eu comecei a trabalhar para esse rapaz lá. E como eu tinha muito contato na cidade, tinha família muito grande, etc., conhecia todo mundo, e na faculdade também eu tenho gosto muito de conversar com as pessoas, né? Sempre vou lá, comenta, meu filho, que você tá, não, fala bom dia, boa tarde, como é que você tá, não sei o que, para eu saber, porque depois você começa a ter mais contato com as pessoas, todo mundo, né, faz parte. E com esse monte de contato que eu tinha, comecei a fazer as festas de quinta-feira lá para ele, e começou a ficar cheio. Então, quem fazia evento lá, ele dava 50%. Para quem fazia, tirando todos os custos, 50% ficava para ele. Você começou a organizar evento lá. Isso, eu comecei. Aí foi indo bem e tal, comecei a ganhar dinheiro e tal. Passou um tempo, ele falou assim, Beto, é o seguinte, se você quiser 15%, tá muito bem pago, porque agora eu não preciso, não sei o que. Eu falei, como assim? Eu levantei a casa para você, fiz o negócio, vai me dar 15% da noite que eu faço, não sei o quê? Não, é isso, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Saí e tal, fiquei, não vou continuar, comecei a rodar, vi um galpão perto dele, falei, eu vou montar um negócio aqui. Aí chamei mais 3, o Matheus, o Conrado e o Renato. Tudo primo? 2 primos e um amigo. O Matheus é meu primo, o Renato também, e já o Conrado é amigo nosso. Aí eu falei, vamos montar um bar aqui, não sei o que e tal? Vamos, montamos Bonina lá. Aí... Na inauguração, a gente estava fechado com o pessoal da Odonto, que eu tinha contato do Agil, o pessoal, eu fechei com a turma de um amigo meu lá de Alfenas. E sempre tinha no Tereus, que era um barzinho na cidade, que era um pouco, porque você passava o trevo, você tinha esses dois negócios. Sempre você sabia como é que estavam as vendas, né? E a gente não tinha vendido nada, eles já tinham vendido acho que uns 110 ingressos. Mas as casas, a minha era para 1.500 e a dele tinha capacidade para 900 pessoas. Tipo um galpãozão, bar, bebida à vontade. Eu falei, nossa. E o pessoal, naquela época, você passava na porta dos lugares, onde estava com mais carro parado, o pessoal ia. Eu cheguei e falei, se eu não me engano foi com a Gil. Eu falei, Gil, vem cá. Falei o seguinte, vocês são em quantos na turma? Nós somos em tantos. Eu falei, tá bom. Então, para vocês e para mais um amigo, quem chegar lá antes das 10 parar o carro vai entrar de graça. 9h30, tava lotado em frente do meu negócio, tinha carro para todo lado. E eu lembro direitinho, um amigo meu, Santo André, o Ricardo Santo André, que ele tinha comprado do outro, ele falou, Betão, tá aqui. Eu falei, não, Santo André, rasga, entra, você não precisa nem pagar. 3 meses, o outro fechou. Ou seja, a ganância do outro fez com que ele fechasse. E não fiz de bia, porque é uma coisa que eu sabia que eu gostava, sempre gostei de lidar com o público, né? Então eu falei, eu precisava ter meu negócio. Falei, dava para fazer os dois? Dá. Mas o cara entendeu que eu tenho um negócio aqui, e aí eu acho que daí acaba. Não fiz com a intenção dele fechar, mas acabou que foi bagunçando, porque daí o cara que fazia lá, que fazia com a gente. E aí você tem outros como lidar com as pessoas, que cada um tem seu jeito, que algumas pessoas acabaram querendo vir trabalhar com a gente, fazer as coisas com a gente. Porque eu já trabalhava, ela já me conhecia, eu que
organizava com os colaboradores lá, com o pessoal que trabalhava lá. E no nosso a gente começou a pôr os estudantes para trabalhar. Entendi. Aí põe a moçada para trabalhar, aí os caras chamam um, chamam outro amigo, etc. E aí virou... Aí eu vou migrar um pouco, porque me ocorreu um pensamento que hoje em dia, para todas as empresas, e você é empresário, tem muitos colaboradores, é muito difícil você achar talento hoje. É muito difícil. Estou falando do meu lado, é muito difícil você identificar um cara que nem o Beto era lá atrás, enfim, um talento. Não importa, porque eu acho que todo mundo tem um talento natural. Então, você tinha um talento, um tino comercial que era teu, veio com você. Você acha que hoje, olhando para fora do mercado, o americano, por exemplo, que tem isso já enraizado do partner, né? Do parceiro, quando o cara vê que ele é que ele tem um talento ali, ele torna ele sócio, mesmo que seja com um percentual pequeno. Você acha que falta isso aqui para o empresário brasileiro, esse conceito? Porque se ele tivesse te deixado com 50%, podia ser que vocês fossem sócio de uma rede de casas hoje, ou não. Mas eu acho que ele te desperdiçou por causa de, sei lá, 25%. Eu não acho nem assim, 25, lá, 35%. mas no caso lá de ser parceiro ou não, eu acho que falta muito disso, do reconhecimento quem está com a gente. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Eu não estou com o Brasil-Canadá sozinho. Não fui eu que fiz tudo. Eu tenho hoje lá uma equipe que é sensacional. Que te permite estar aqui batendo um papo comigo hoje. Exatamente. E reconheço isso. Uhum. Então eu acho que falta mais o reconhecimento da pessoa entender que não é ela sozinha que faz as coisas acontecer. O que eu fiz foi montar com mais 3 sócios, e além desses sócios, eu puxei gente que de fato queria fazer o negócio acontecer, que eram esses estudantes que estavam lá, eles precisavam trabalhar para receber um a mais, para poder bancar algumas coisas, que nem todo mundo tinha condições fora do comum. Lá você tinha estudante de curso X e você tinha estudante lá da medicina que pagava um absurdo. Então isso aí tinha muito dinheiro e você tem outros ali que não tinha. Então o cara precisava trabalhar, fazer as coisas. Na hora que você põe e você valoriza aquela pessoa que está lá com você, aquele cara está captando com você também. Sim. Ele está trazendo, porque daí você sai. Como se fosse ele fosse parte da empresa, ele fosse o empresário também, fazendo dele. Chegou, Betão, pô, consegui fazer isso aqui, fulano de tal, tá vindo pra cá com os primos, não sei o quê. Eu chamei, falei, não, pode trazer, vamos fazer. Você divulgou, não, pode falar, porque chegar aqui, da primeira hora a gente dá cerveja de graça, sei o quê. Nossa, legal, bem. Então o cara sentia que o negócio é dele. É o que eu faço na escola, eu faço as pessoas sentirem que o negócio é deles. E é de fato. Eu nunca chego lá e falo, ó, isso foi bom pra nós. A nossa escola foi bom isso foi bom para todos. Porque é bom que eu economizei para você. Não, você não economizou para mim, você economizou para você também. Para nós. Então, se você conseguiu pesquisar, etc, e fazer, aí você envolve a pessoa de fato, veste a camisa, porque ela faz parte daquilo e tem que vestir. Sim. Né? Então, sim, essa outra empresa, no caso você mencionou lá, a Vivari, né, aquela parte de saúde, saúde mental, uma série de coisas. Nela a gente tem uma pessoa que é o programador, que é a pessoa que a gente está colocando, dando um percentual, aquele stock option para ele ter, se ele se engajar e envolver. Então, você pega uma pessoa dessa que se engaja, se envolve, que nunca pensou em montar uma empresa na vida, olha que oportunidade você dá. Pois é, porque é um talento que ele tem o talento para fazer aquilo, mas às vezes ele não tem o tino comercial. Isso. E se você tivesse que desenvolver o software, você não conseguiria, porque o talento então faz todo sentido. E aí você puxa um cara desse que é muito bom, que é bacana, tem um coração bom, bacana, tá dentro, cara, aí você não perde, porque senão você fica naquele troca-troca, tá ali, aí você desenvolveu, porque hoje o desenvolvedor, esse programador, tá super requisitado. Sim. Então o cara chega para pagar o dobro no dia seguinte e o cara não dá nem tchau para você. Então você vai fazendo nesse formato, né? Lá na escola eu faço num outro formato, né? Mas eles têm também o pessoal do administrativo, que a gente faz as reuniões e tal, que é engajamento, de captação, de todo o processo, também tem algumas coisas que a gente consegue fazer, né? Que todo mundo tá lá remando junto, tem que, né, tomar água junto, né? E esse engajamento que você provoca, que você vai atrás, que você procura, isso é um negócio teu. Você tem alguém que te ajuda a tomar essa decisão, que vai muito para o lado do RH. Como é que isso nasce dentro das tuas empresas, Beto? Eu faço. Você gosta de fazer? Gosto. Sabe por quê? Eu gosto de saber se a pessoa está com alguma dificuldade,
se a pessoa tem, não é só lá na escola, ela tem a vida dela. Sim. Então o que a gente puder fazer para essa pessoa estar bem, a tua empresa vai bem. Agora, a hora que você tem uma pessoa lá dentro, que você só cumprimenta, passa, tá daquele jeito ali, não tá preocupado com nada da vida da pessoa, a chance de dar errado é grande. Sim. Tudo bem, você tem empresa, o cara tem 4 mil colaboradores, não sabe nem o que está acontecendo. Lógico. Mas um porte que você tá, e mesmo crescendo em que a gente tem crescido, eu ainda consigo sentar, você senta, conversa, fala, mas eu tô vendo que você tá mais quieto, o que tá acontecendo? Porque aconteceu tal coisa com meu filho, eu não sei o que do carro, que aconteceu isso, aquilo, que ele é Uber. Eu falo, como é que a gente pode organizar isso? Porque isso, não, então vamos resolver aqui, tá bom? E às vezes pra gente não é nada complicado. E Sim. mesmo se for, que custa, né? Você tentar entender mais da vida da pessoa. Lógico. Né? Falta muito disso hoje em dia, eu acho. Humanidade, né? Tá todo mundo querendo saber, sabe o quê? Ser instagramável. Quer postar ali, quer postar que tá aqui. E você não curte. É verdade. Eu viajo muito com os meus filhos e a gente fica aproveitando a viagem. Não fica... Aí você vê gente lá que o cara tá lá pendurado ali pra tirar uma foto. Eu falei, cara, olha que legal o negócio aqui, não sei o que, tá ali. Ou se tá todo mundo ali digitando, postando, sei lá, não olha, cara, os caras olhando pra baixo. Olha isso daqui, olha o Panteão, olha, cara, é sem explicação. Num papo anterior, a gente acabou conversando sobre prestar atenção nas coisas que a gente prestava atenção quando é criança. Então, às vezes estava voando uma borboleta, movimento de uma árvore. Você sempre foi assim ou você tomou algum susto que te fez ser assim? Eu já tive problemas de saúde, cheguei a zerar minhas plaquetas algumas vezes. Sim. E depois disso daí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nisso. Antes eu mudei bastante, não vou falar que eu desde sempre, que a gente vai amadurecendo. Você é uma construção da sua própria história. E eu acho que daqui 5 anos, acho que se Deus quiser, a gente tenta amadurecer um pouco mais, né? Amanhã a gente depois dessa conversa que sempre a gente absorve. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Então eu acho que a gente ter esses sustos, eu acho que depois, quando eu retomei, que eu não era muito de ler, mas quando eu comecei a ler, assim, a leitura é sensacional, né? Não compara o vídeo, o filme com a leitura. Então eu acho que essa parte da leitura, hoje em dia, meu tio, José Reinaldo, ele sempre falou, eu era pequeno, ele até me mostrou ali no McDonald's, não sei o que e tal, mas é um absurdo, né? Por 40, 50, 60 reais, você tem a vida da pessoa de mão beijada aqui. Num livro. E o pessoal não lê, não pega. Não. E eu escutava aquilo, ele me deu na época o Og Madino, que é o maior vendedor do mundo, tal, porque eu mexia com essa coisa de venda. E esse, depois não fiquei. Aí depois de um tempo, já faz mais ou menos acho que uns 6 anos, eu tenho lido no mínimo um por mês. Mas tem meses que eu consigo 2, tá? Então, assim, isso enriquece demais, porque se de cada livro você tirar uma frase, você tem frase que eu digo assim, uma dica ali. Sim. Cara, você imagina você evoluir 0,05% por mês. Sim. Aí no final, como é que você vai evoluindo, né? É o jeito de tratar, o jeito de pensar, Sim. de aumentar a fé. Então são várias coisas que eu acho que a gente tem aí, e eu faço muita questão disso. Minha esposa também gosta de ler, e os meninos agora também, porque meus filhos, um tem 8, outro tem 5, ninguém põe a mão em celular, tá? Você não deixa? Não. Ué? Não. Não, porque eu tive família para ter família, não para ser instagramável. Eu não tenho filho para ficar postando no Instagram. E não tenho filho para estar no restaurante, eu dou um telefone para ele ficar quieto, e eu também no celular. A chupeta dos tempos modernos, exatamente, né? Então a gente tem para poder sentar, conversar, entender. Uma coisa, por exemplo, que a gente deixa acontecer, que acontece, né, lógico, você tem em restaurantes, hoje em dia você tem, alguns ainda tem, um papelzinho com giz de cera para ele desenhar. Aí sim, que a gente desenha junto, faz não sei o quê, brinca qual foi o desenho, papai. Eu te dou esse presente. Você pega a minha gaveta, qual que tem de desenho guardado lá que eles me dão, isso aqui eu fiz pra você, não é? Eu tenho uma caixa. É isso, eu dava pro meu pai. Cara, eu falo assim. Aí depois a pessoa com 19, 20 anos, meu filho não me liga, meu filho não tá nem aí pra mim, meu filho não sei o quê. Como ele construiu amigo, isso? Quando você podia conversar, brincar com ele, você não fez. Aí você enfiou o celular. Agora você quer que ele venha conversar com você? Que ele venha cuidar de você, que seja, porque lá na frente vai precisar talvez de cuidar, tô supondo. Não dá. Porque não, é natural da vida isso. Né? A gente vai ficando velho, a gente vai perdendo força, a gente vai perdendo capacidade mental, esse tipo de coisa. Sim. Mas de qualquer maneira,
Eu não sei, não sei se foi você que me contou, mas parece que o Bill Gates não deixa também que os filhos mexessem no... Tanto que a escola dele lá não tem nada de tecnologia dos filhos. Você pegar desse pessoal todo da tecnologia, ninguém mexe. Agora, se o cara lá de cima não deixa fazer, por que o meu vai fazer? Entendi. Será que faz bem? Eu, é, É aquela coisa, por exemplo, o traficante vende droga pro filho dos homens, mas o filho dele não pode usar. não pode usar. Mais ou menos isso. Não estou comparando com droga, etc. Mas eu acho que é um vício. É um vício que a gente tem que tomar muito cuidado. E tem estudos que comprovam que pode piorar quem tem autismo, quem tem não sei o que. Tem uma série de coisas que tem comprovado já, os malefícios. Né? Por exemplo, na escola é proibido usar telefone celular. Na Brasil-Canadá é proibido. Não usa. Não tem telefone lá. Pô, posso estudar lá? Pode, será um prazer. Até eu queria estudar lá. Pois Se eu tivesse estudado lá, eu não tinha camelado lá atrás quando eu fui fazer intercâmbio, né? Porque a ideia do Brasil-Canadá veio, pulando um pouco aí de todo o processo lá que foi do intercâmbio, tudo, e quando eu tava lá, eu tive um gatilho. Eu tava, porque eu ter ido para São Paulo montar, o que foi? Eu tava sentado no alpendre lá da minha hora, cumprimentando um monte de gente, porque eu tive baixo, um monte de coisa, etc. Eu escutei de um tio meu lá, né, esse tio lá de Alfenas, sem ser o Zé Reinaldo que eu falei. Ele falou assim, você conhece todo mundo aí porque você é o Beto do Hotel Dourado. Entendi, você era... Eu era uma porcaria. Sim. E era por conta das coisas, me deu a entender das coisas que ele tinha conquistado, que ele era conhecido assim, porque as empresas e etc. Sim. Eu não era eu, né? Sim. E aquilo ali me deu esse gatilho que me despertou eu querer montar a escola em São Paulo. Né? Então, quando eu tinha lá o bar e a locadora de carro, eu acabei colocando 2 carros. Você teve locadora de carro? Não é que eu tive a locadora, eu coloquei 2 Ford K lá para alugar, porque eles precisavam de mais carro, sempre estava tendo necessidade. Você foi sócio? O dinheiro que eu tinha, eu comprei 2, né? Estava R$10.790, 97, um Ford K. Eu tinha um prata e um vermelho. Coloquei lá, então eu recebia por mês. Entendi. Pagava a parcela e ainda sobrava o dinheiro. Lembrando que isso começou com o dinheiro da vaquinha do gol. Mais ou menos todo esse rolo aí. Mas aí depois você perdeu tudo. Aí você teve que começar de novo. Aí nesse começar de novo, meu pai me ajudou, tá? Quando eu fui fazer o negócio do bar lá, por mais que a gente gastou pouco, ia em 4, mas meu pai me ajudou, né? Da mesma forma, depois quando eu fui fazer a escola em São Paulo, meu pai também acabou me ajudando, parte da escola. Ele é vivo? Meu pai sim, meu pai e minha mãe. Eu almoço toda quinta e domingo com eles. Putz, que legal. E de terça a gente chama pra almoçar em casa também. Então eu faço questão de... Ele tá com quantos anos? Meu pai 78. Tá novão. Sim. Tá bem? Tá bem. Meu pai até antes da pandemia ele nadava 1.500 metros. Que isso? Faz caminhada no parque, na Água Branca. Olha que legal. Que legal. Tua mãe tá com? 77. Vocês já estão ali. Sim. Que bacana, que legal, que gostoso. Aí vamos voltar lá na fundação do Brasil-Canadá. E aí eu tive esse gatilho que daí eu resolvi. Você quer saber de uma coisa? Eu quero ir para São Paulo, que eu quero conquistar minhas coisas sem depender de nada daqui, dessas coisas de família, quero fazer as minhas coisas, tá lá na frente, pensa, sai, fica magoado, né? Eu não penso mais assim, porque você vai evoluir, você vai amadurecendo, assim. Agora está sendo consequência de tudo que a gente vai fazendo, porque eu amo o que eu faço. Sim. Né? Assim, não consigo me imaginar sem ir na escola, né? Mas aí, como eu vim para São Paulo para montar com essa amiga da minha mãe, que havia convidado ela na época, e ela não quis montar, eu fui lá, falei, e aí eu fiquei de mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio procurando espaço. Porque na época ninguém queria alugar para a escola. Porque se alugar para a escola, hospital, você não tirava nunca mais. Entendi. Então achei um ponto, achei outro, e por fim achei minha avó, do lado do meu pai, Dona Rita. All network. Minha avó passou na Cardoso já me falou, tem um negócio para alugar ali na Cardoso, que era uma escola. Não é possível, eu voltei em São Paulo, do lado, 2 quarteirões da minha casa. Aí eu falei assim, não é possível, não, deve ter, fui lá e tava. Aí fui lá, era ex-Assis Pacheco, que era uma antiga escola muito conhecida em São Paulo. Sim. E aí no espaço Assis Pacheco, na Cardoso de Almeida, nós começamos no Brasil-Canadá. Foi ali na ideia. Que legal. Ali, em frente do Santa Marcelina. Sim. E aí o porquê do Brasil-Canadá? Porque quando eu fui fazer um intercâmbio em 1992, bomba e fumaça, né? Não tinha celular, não tinha nada dessas coisas. Nada. Eu falava para o cartão postal ou carta, Sim. Ou eu ligava na operadora de cartão de crédito, de domingo às 2 da tarde, eu podia falar 10 minutos que eu passou, porque era o valor que a gente podia fazer. Então de domingo, 2 da tarde, eu ligava e falava meu pai, minha mãe e minha irmã. Era isso. Ou, tem as cartas até hoje, guardo, inclusive. Então, assim, foi
lá e cheguei com o negócio arranhando, imagina 2 primeiras semanas com 15 anos de idade, no Kansas, no meio do Você foi pro Kansas. Dodge City. No meio do nada, passar tornado lá e chega, enfim, você imagina a emoção de 15 anos e sem falar nada e é uma cultura toda diferente, né? Então aquilo ali me pegou muito e na escola, lá na high school lá, eu tinha uns alunos que eram da Suécia, da Alemanha, etc. Eu vi os caras na primeira apresentação dos estudantes estrangeiros, os caras falando inglês, falei, esses caras não fazem já faz tempo, não é possível. Eu fiquei naquilo, quando eu melhorei um pouco, eu fui conversar. Ah, como é que vocês estão com inglês assim? O que vocês vai fazer aqui? Ah, a gente veio para melhorar a pronúncia. Como assim? Não, porque lá na nossa escola a gente já tem, todo dia tem inglês, não sei o que e tal. E aquilo lá foi na minha cabeça. E voltou quando eu fui montar a escola. Eu falei, cara, o que eu passei lá, eu não quero que ninguém passe. Então eu falei, vou montar a escola, vamos, mas tem que ser uma escola que tem inglês, isso aqui. Fala, uma escola internacional mais complexa e tal. Essa sócia, né, falou que essa é minha futura sócia, que ela já mexeu com a escola, tem 24 anos. E aí eu falei, então vou montar e foi a escola bilíngue. Aí o Brasil-Canadá, por quê? E daí nós fomos tentar entender mais do bilinguismo, nós fomos para o Canadá. Eles têm lá o francês e o inglês. Sim. Então nós vamos entender como que funciona. A partir da cidade, aqui fica a língua materna, depois daqui começa a alfabetização da segunda língua. Então vamos entender, falar, nada melhor do nome ser Brasil-Canadá, porque a gente saiu do Brasil, vai aprender no Canadá como é que faz, e acabou sendo Brasil-Canadá. E aí você fundou em? 2000. Em 2000. Então, com 24 anos. 24 anos já de Brasil-Canadá. Você é essa sócia. 2011 eu comprei dela, sozinho. Tá. Ficou sozinho. Em 4 lá, era a Nívia, o Carlos e a Vânia, que era a irmã dela. Eles eram casados. Eu tinha 25, aí depois a Vânia saiu, eu fiquei com 33, e aí em 2011 eu comprei deles. Aí você ficou sozinho na Brasil-Canadá. E aí, nessa história de 24, 25 anos, devem ter histórias maravilhosas. Sim. E você já tinha caído, levantado, caído de novo e levantado de novo, e aí vem uma pandemia. E você com colaborador, escola fechada, como é que faz? Isso daí pra mim assim foi a única vez que eu falei, nunca imaginei chegar numa situação dessa que eu me senti de mãos atadas dessa. Eu fui todos os dias na escola, eu ia a pé, eu não conseguia ficar em casa, eu gosto de fazer alguma coisa. E aí eu ia lá, nem que seja ia lá, regava o meu limoeiro, minha romã, meu jabuticaba, ia jogar, eu ficava lá, me rezava e tal. Escola vazia, aquele negócio, aquela dor no coração. Não mandei ninguém embora. Não mandou ninguém embora. Na época, aí que eu não falei, mas eu tinha uma cervejaria artesanal em Alfenas e tinha duas unidades da Espaço Laser, que é do amigo meu, do Igor, ele é fundador do Espaço Laser, e eu era franqueado de 2 unidades. Aí veio o teu Instagram, que ele casou há pouco tempo, você estava no casamento? Sim, não, fui padrinho. Você foi padrinho de casamento. O Igor eu conheço de Alfenas, inclusive, ele fez faculdade lá, conheço mais ou menos 27 anos que eu conheço ele. Então assim, foi antes, então ele veio para São Paulo e tivemos todo esse contato aí. Alfenas, então, é um grande exportador de talento. Vai. Tá vendo? O Igor foi lá, tem outras pessoas, a própria pessoa da faculdade lá, a Larissa também tem a faculdade lá que é conhecidíssima, né, Unifenas, né, tem o Rogério Flauzino, que é meu sócio, que ele ficou meu sócio a partir de 2018, né, o Flauzino, e nesse período eu tinha a Espaço Laser, etc, e até 2011, de 2000 a 2011, em paralelo eu fui DJ, então assim, se eu for lembrar, é muita coisa que eu fiz, sabe? Então eu fui DJ, já cheguei a tocar Israel 5 vezes, Amsterdã, toquei em alguns festivais mais conhecidos, enfim, tem CD meu no iTunes, Spotify, enfim. Se eu quiser te achar no Spotify. Tem lá. Como é que eu procuro? O Silver Source, que era o projeto. Silver Source, tá. Eu era DJ Beto S, e lá tem o Silver Source, mas a música tá, sei lá, o álbum lancei em 2006, tá bem desatualizado a música eletrônica de hoje em dia. Não, mas tá lá. Não importa, eu da hora que a gente terminar aqui, eu vou voltar a São Paulo, 45 minutos de estrada eu vou. Você conseguia escutar de ponta a ponta, tá de parabéns, né? Não, eu vou escutar Silver Source. Tá, tem no Spotify, tem no iTunes, etc. Então eu fiz esse paralelo, porque a escola no começo não me dava o retorno, então eu ficava tocando no final de semana. Então assim, foram 11 anos que eu fiquei esgotado, porque eu trabalhava durante a semana na escola e final de semana tocando. Beto, eu preciso saber mais um pouco dessa tua história. O sol tá entrando aqui, tá pegando a gente. Vamos trocar de lugar e aí a gente retoma. E a gente tá de volta agora de dentro do café do Centro Hípico do Chesa, aqui na Fazenda Serra Azul, continuando com esse papo fantástico com o Beto. E aí a gente estava falando da pandemia,
onde você estava regando tua árvore de romã, o teu limoeiro, você fica 2 anos sem ter ninguém dentro das escolas. Como é que isso acontece dentro do teu coração? Você é pai do Bernardo e do Lorenzo. O que aconteceu na tua vida, Beto? Eu acho que foi eu acho que a única vez da minha vida que eu falei assim, o que eu faço? Sem saber muito para onde ir. Porque as outras vezes sempre, problema todo mundo tem. E a gente tem que agradecer, todo dia a gente tem um problema e fala, nossa, agora como é que eu vou resolver isso? A gente tem que agradecer todos que nós já resolvemos para trás. Só que nesse caso, não dependia só de mim para resolver. Não tinha como ter mais aluno, tipo, dos pais, principalmente de educação infantil, começar a tirar os alunos da educação infantil, porque não fazia muito sentido, principalmente os mais novos, aula online, essas coisas. No Fundo 2 a gente não perdeu. Fundo 1 e Fundo 2. Agora a educação infantil praticamente acabou, né? Tivemos algumas coisas que não acabou sendo esses 2 anos, que liberaram parcialmente, um número mínimo que você podia trazer de alunos. Então teve umas brechas que nós tivemos para a escola, graças a Deus, que ajudou bastante. Porque acho que prejudicou muito mais, acho que a vida dos nossos alunos, né, no geral das crianças, do que a nossa. Né? E quão importante foi esse tempo que você teve que se reinventar dentro de casa? Porque você é um cara extremamente ativo, extremamente, assim, de acordo, que eu te conheço, você levanta cedo, você vai para academia, você faz, você está sempre em constante movimento. Esse negócio de não poder ir para academia, de não poder ir para a tua escola, como é que funcionou isso dentro da tua casa, com os meninos, com a Bruna? O de não poder ir para a escola, eu fui todos os dias. Mesmo dia que eu não podia ir, eu ia. Tá? Isso eu fui todos os dias. Mesmo dia que for estar fechado, a primeira semana, eu fui. Eu não consigo ficar em casa o tempo todo sem ter o que fazer. Eu me sentia sufocado. Então eu ia todos os dias. Tinha dia que eu conseguia levar o Bernardo junto comigo, depois ele para correr na quadra, fazer uma atividade, porque no prédio não podia fazer nada, etc. Então a gente acabava fazendo algumas coisas. Então ele ia comigo, a gente brincava, corria e tal, né? E a Bruna ficava em casa com o Lorenzo, que o Lorenzo tinha, vamos pensar aí, sei lá, 6 meses, alguma coisa. Ele nasceu em setembro e em fevereiro fechou tudo, né? Então assim, então, assim foi bem complicado, né? E para mim acho que foi um momento mais difícil, principalmente dentro de casa, porque desse não saber o que fazer, do que acontecer, que você ficava dependendo de... Aí um governo, a prefeitura falava uma coisa, o governo falava outra, era uma bagunça, né? A gente não sabia para onde a gente ia. Não é que tinha luz no fim do túnel, daqui 3 meses tá tudo... Não tinha. Nem túnel. Não tinha nada. Então assim, eu falei, o que eu vou fazer? Né? Então assim, dentro de todo esse negócio, para mim foi bom, que você acaba ficando mais, mas não foi um momento que eu digo para você com muita qualidade, no meu caso, por conta de todo o processo aí Na época eu estava com 76 colaboradores e não desliguei ninguém. Ninguém. Então você vai tocando, graças a Deus teve as ajudas do governo de Pronamp, depois teve o negócio da auxílio da pagamento da folha salarial, da folha. E você foi se utilizando. Fui, isso aí que me deu esse fôlego. Né? Consegui vender as minhas 2 unidades de Espaço Laser, vendi a cervejaria artesanal que também tinha. Então, você tudo foi que eu tirei... dono também de 2 unidades da Espaço Laser. Sim. Entendi. E aí no meio da pandemia consegui, porque eu falei com o Igor na época, até né, e ele organizou isso, que nesse momento acho que ninguém estava fazendo nada disso e acabou me ajudando. Né? Porque todo o dinheiro que foi isso aí eu joguei para dentro da escola. Ou seja, você se descapitalizou, mas saldou integralmente folha salarial com todos. Todos, e mantive todo mundo lá na escola. Porque também você tinha, se você utilizasse da folha, você não podia desligar ninguém. Então eu escolhi uma coisa ou outra, né? Entendi. Então eu também pensei assim, professor, onde que vai arrumar trabalho agora? Ninguém está contratando, como é que eu faço? Ele teve ali, se dedicou, fez todo o processo. Lógico. E eu tive pais também muito legais, que estavam na educação infantil, falaram, meu filho não vai participar dessas aulas online, mas eu vou continuar pagando, porque para mim não afetou muito. O pai era médico, por exemplo. Entendi. E ao mesmo tempo eu tive pais médicos também que deixaram de pagar. O nosso segmento também não mudou muito. O segmento, enfim, do grupo Tércio José também, inclusive... Melhorou, né? Foi a pessoa de obra melhorou muito. O nosso lá a gente sofreu bastante. Então para mim foi assim, foi bem pesado, sabe? Foi bem pesado mesmo. E aí alguns dias em casa eu acho que eu acabava não tendo aquela qualidade que eu sempre tive com as crianças. Eu tava com a cabeça a mil lá, pensando que ia fazer, não sei o quê, e às vezes não dormia direito. E falando em qualidade com as crianças, o que é para você? Agora eu tô perguntando para o Beto Silveira, pessoa física, CPF, não pro grande empresário. O que é ser pai do Lorenzo e pai do Bernardo? O que é isso para você? Quão forte é isso?
Acho que assim, não tem explicação, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia têm muito esse negócio de Instagram, que quer ter filho instagramável. Uhum. E o amor que seu filho tem por você, você não tem ideia. Isso a gente vê no dia a dia na escola, que às vezes o pai vai buscar e a gente acompanha a criança todos os dias, Sim. que a gente vai sempre de perua. Mas é assim surreal o que a criança fica assim desesperada, porque o pai tá ali, o pai tá ali, o pai tá ali. O pai é o herói daquela criança. E às vezes você tem muito pai, não estou falando de escola ou de qualquer outro lugar, que a gente vai em restaurantes, etc. Você pega os pais ali, você tá numa hora do almoço, que é tão legal, que eu almoço e janto, eu e a Bruna com as crianças, todos os dias. Tá? É uma coisa que você A gente faz questão. faz questão. Porque a gente senta, conversa, explica como é que foi o dia, não sei o quê, e fala da comida, que tá não sei de que jeito. Tem todo um processo, eu acho que é uma coisa que eu tive. Meu pai, ele era funcionário, ele ia almoçar com a gente todos os dias e jantar tudo bem, mas ele saía lá da Federico Hermann Júnior, ia almoçar com a gente e voltava. Então eu lembro disso e eu acho que é super importante, a mesma coisa lá da Bruna. Então eu acho que essa parte é muito importante. Então se os pais entendessem que nós, os pais, são os heróis eu acho que ia mudar um pouco, né? E o principal não é falar. O exemplo vem do que você faz, não do que você fala. Sim. Não adianta você falar, meu filho não come doce, e aí você está comendo um chocolate escondido ou algo do gênero. Peraí, eu acho que vem do exemplo. Então vamos comer uma fruta, filho, vamos comer uma fruta depois do almoço aqui e tal, não sei o quê. Então assim, o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Um cara cheio de compromissos do jeito que você é. Um telefone que te chama o tempo inteiro, com várias unidades. Você fazendo questão de estar com o Bernardo, com o Lourenço, de estar com a Bruna dentro de casa. E você vem carregando isso. Essa nova geração instagramável, essa nova geração, não todos, mas que acha que as coisas são mais simples do que elas são, porque eles nunca foram pagar uma conta no banco, né? Que nem a gente teve que ir muitas vezes. Conta pra mim o que você trocaria se o Lourenço e o Bernardo chegassem aqui e falassem assim, pai, o que você troca por um abraço e um beijo meu? Você trocaria alguma coisa por um abraço e um beijo de um filho teu? Qualquer coisa. Pra estar com eles, por esse abraço e beijo, isso pra mim não tem preço. Isso aí pra mim não tem preço. É qualquer coisa. Não é uma coisa, é qualquer coisa. Pra estar com eles. E da mesma forma, eu vou nos meus pais de quinta e domingo com as crianças. Eu almoço toda quinta e todo domingo com meus pais. Então, assim, eu acho que faz todo, né, ter esse ciclo, ter essa vivência, que é super importante ter essa presença dos avós, como eu tive do meu avô, que eu considero meu melhor amigo desde sempre. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu faço questão dessas coisas, e por isso que na escola a gente tenta passar isso. Lá na escola, por exemplo, que eu te falei, não pode telefone celular de jeito nenhum. Uhum. E aí eu já falei para ele, mas me dá, nem que seja um bom motivo pra você estar usando o telefone celular e deixar de conversar com o seu amigo que está aí do seu lado. Não tem, né? Então, assim, esse negócio, a hora que as pessoas entenderem que a importância da família melhora tanta coisa, que os outros problemas ficam pequenos. Só vou reforçar um ponto que você falou que é muito legal. Quem que é teu melhor amigo? No caso, meu avô. Seu avô sempre foi seu grande amigo. Isso. E aí, vendo a tua casa, aqui no Serra Azul, você vai lá e faz um monte de suíte. Aí você fala, pô, essa suíte do meu pai e da minha mãe, esse do meu sogro, da minha sogra, fim do ano, todo mundo aqui. Nós estamos, não estamos no final do ano ainda, e você já está projetando, está com toda a família reunida dentro da tua casa, de como é que vai ser. Ou seja, isso vale muito mais do que qualquer negócio. Ou o negócio é para poder ter tudo isso? Não, acho que vale, eu acho que vale muito mais, né? Porque às vezes mesmo se não tivesse os negócios, os momentos em família tem que ter. Nós passamos o Natal, por exemplo, esse ano, que eu altero com os pais da Bruna, com os meus pais. Esse ano nós vamos passar com os meus pais lá em Alfenas. Então vão todas as irmãs e etc. Então você imagina, no Natal lá dá mais ou menos umas 110 pessoas.
Dá para cobrar convite. Então, você tem ideia, porque né, agora tem os filhos, no caso, meus filhos e os filhos dos meus primos. Nossa. E mais, então, assim, nós somos em 31, 32, mais os tios, né, 2 de cada um, vão pensar dos 10, vão pensar mais uns 17, já dá, você pega os pequenos, enfim, é uma infinidade de gente aí, né? É sem fim. Então, eu acho que sempre teve isso, esse negócio da família é muito importante. Problema em família, todo mundo tem, porque não é possível você se dar bem com todo mundo, etc, tal. Né? Em casa, graças a Deus, com meu pai, minha mãe, minha irmã, a Bruna, o pessoal, os mais próximos em si, isso aí, graças a Deus. Mais... Agora os outros têm, se tem divergência, que sei lá, que seja de política, que seja de time de futebol, brinca, aí a gente não tem o que fazer, né? Isso aí tem. A gente tem que sempre entender que a gente tem que conviver com as pessoas mais próximas, aceitando os defeitos das pessoas. Sim. Se são defeitos tranquilos, que defeito todo mundo tem. Né? Então são coisas que você tolera, cara, todo mundo tem. Sim. Então é você tirar esses defeitos. Agora não dá, por exemplo, você vai conviver com uma pessoa que tem um defeito que não tem caráter, não tem... Aí você, peraí, isso aí já não é o... Mas tem gente que às vezes a pessoa tem dinheiro e não tem caráter, o cara quer ser amigo por causa do dinheiro, né? Tem gente que chega nesse ponto, né? Sim. E não é pouco. Então assim, e se você filtra nesse formato de aceitar os defeitos, ele vai no banheiro e deixa a porta aberta. Não muda a minha vida, tá não sei o que e tal. Não é o sentido da vida. Ele pula na piscina de roupa. Pô, isso não tem problema nenhum. Ele larga você entra de sapato na minha casa, tem que entrar sem sapato. Isso não vai mudar. Aí você vê que a pessoa tá ali, tem tanta coisa boa. Você tem que pegar as coisas boas, defeito todo mundo tem. Então você começa a filtrar desse jeito e aí você começa a selecionar e a tua vida fica muito mais leve. Né? Tudo fica mais fácil. Eu falo pra Bruna, amor, estando bem aqui em casa, com todo mundo, o resto a gente vai passar tranquilo. Depois que passar uma pandemia, o resto é tranquilo. Sim. Né? Aproveitando esse gancho que você me deixou, a Bruna, sua esposa, qual é a importância que ela tem em todo esse contexto do Beto empresário, do Beto pai, do Beto marido? Qual a importância da Bruna em tudo isso? A importância é total, né? Total, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E eu brinco com ela. Ano que vem nós vamos completar 10 anos, né? De casados. Só que nós vamos completar, na verdade, 20. Por quê? Por quê? Porque nós trabalhamos juntos. Vocês trabalham juntos? Quem fica com a esposa o dia inteiro junto? Difícil. Ela faz Muay Thai comigo junto, ela faz academia. Então, assim, a gente faz muito. Pilates fazemos juntos e ainda trabalhamos juntos. Né? Então, assim, na verdade, se parar pra pensar, porque tem gente que sai de manhã pra trabalhar, volta só no final do dia, só à noite. Mas se fizesse carga horária, às vezes dá até 30 anos de casado já, né? Eu falei assim, então já podemos comemorar daqui a pouco bodas de prata, alguma coisa assim. Mas a importância é total, você tem uma pessoa ao seu lado que de fato se preocupa com você, é isso. Porque você chega em casa, a hora que você tá em casa que você precisa de fato daquele suporte, esse problema que eu te falei, todo mundo tem. Se você não tivesse estrutura em casa, você vai ter aonde? Você vai buscar no bar com amigo? Não vai, né? Não vai. Não vai. Não é o lugar, inclusive. Né? Então, assim, eu acho que se você se preocupa em casa, estando bem com meus filhos, com ela, com meus pais, com minha irmã e meus primos, enfim, todo mundo, isso é uma força que, se as pessoas entenderem que a família é tão importante quanto qualquer outra coisa, eu acho que ia mudar muita coisa de respeito, a pessoa não ia perder paciência, às vezes xingando, não sei o que, ficando brava por bobagem. Hoje em dia a pessoa, por conta de uma bobagem, o cara tá discutindo quanto na fila, eu fico olhando, olha por conta disso. Falta com respeito, às vezes, com um colaborador que tá do outro lado tentando explicar o negócio. Não, porque eu sou não sei o que, você tá fazendo... Cara, a pessoa tá só lá trabalhando no caixa, ela não tem como saber todas essas coisas. Então você desconta a tua raiva nas pessoas, é um negócio pesado, sabe? Sim. Mas eu acho que essa estrutura familiar, que é o que nós tínhamos antes de ter. Não estou falando que o celular é o culpado de tudo isso. Não, mas eu acho que ele atrapalha bastante. Mas vamos pensar nos 80%. Sim. Né, do tempo. É isso. Então você está aqui, eu vejo que você está ali conversando, quando vê, tem dias que a gente sai, um pega o telefone, fala, cara, você não chama para sair para ficar no celular, nós vamos conversar. Não, só vi um negócio, Não, sabe, não estou falando que eu também às vezes não mexo, não vou consultar alguma coisa. Não, mas hoje em dia eu evito. É dependente. Porque através da leitura e outras coisas de observação e etc, você começa a ver que aquilo ali tem hora para você mexer. Não tem essa urgência. Imagina alguém vai te mandar uma coisa 8 horas da noite, não, a pessoa te liga se for. Então ali e tal, você vê uma figura, vai ser foto, vai ser algum vídeo, o pessoal fica repassando N coisas, né?
Mas eu sou bem contra telefonia celular. Sou bem contra. Beto, você é um tomador de decisão nato, vem fazendo isso ao longo da tua vida toda. E aí você decide, pós-pandemia, com um filho pequeno, construir uma casa num lugar como esse, como a Fazenda Serra Azul. O porquê da decisão? O porquê você quis vir para um lugar como esse empreendimento, como a Fazenda Serra Azul, sendo que você tinha a possibilidade de escolher qualquer outro lugar? E você deve ter... Por que você escolheu aqui? Primeiro, tive essa ideia junto com a Bruna, falei com ela, conversei bastante, que eu queria ter, porque eu vivi, como eu disse, eu cresci na fazenda, lá em Alfenas. Então, mas só que para ir para Alfenas são 3 horas, tem todo demanda bem mais. Aqui, de casa para cá, são 38 minutos. Tá. Né? Então, assim, começamos a pesquisar alguns condomínios, né? Tem inclusive amigos que tem lá no Terra de São José, tem outros condomínios, etc. Mas aqui pra gente atendeu, primeiro, questão de tamanho de terreno, né? A parte aqui da hípica que as crianças gostam, o golfe, que vai começar, nunca joguei, mas tenho vontade, né? Aqui você tem quadra de tênis, que é uma coisa que eu gosto bastante, os meninos também fazem tênis, e a proximidade, e também proximidade pensando no meu sogro e minha sogra, eles vêm de Ribeirão Preto, aqui fica mais no meio do caminho, então a Bandeirantes é a que mais se enquadra, né? Então, e eu gosto muito da Rodovia dos Bandeirantes, tanto que você vai ver do Brasil-Canadá, o único lugar que tem um outdoor é na Rodovia dos Bandeirantes. Então, assim, eu já tenho um negócio aí que tem 3 anos que tem esse outdoor no quilômetro 52, eu tenho um negócio com a Rodovia dos Bandeirantes também. Então, assim, eu acho que foi tudo isso daí, né? Foi um conjunto de coisas que te fizeram vir para cá. Então, se você me deixar filmar a sua primeira aula, eu te dou de presente a sua primeira aula de golfe. A gente vai lá na academia, mas eu preciso fazer um meme disso daí, porque a primeira aula sempre é a mais divertida. Não, pode ficar à vontade, pode filmar e mostrar para quem você quiser. Mas eu faço questão de te dar essa aula de presente. Muito obrigado. Essa aula lá da academia, a gente tem uma academia que é a mais moderna da América do Sul. Enfim, em termos de equipamento, é fantástico, vale a pena. Você joga? Não, eu não jogo. Não jogo porque eu não quero passar vergonha. Tá. Né, entendeu? Meu negócio é outro, meu esporte é outro. Meu esporte é conversar, então não jogo. Beto, deixa uma mensagem para a turma. O Beto pai, o Beto marido, filho, o Beto empresário, para essa nova geração que está vindo, que não passou pelas coisas que nós passamos. Passamos por inflação, passamos por problemas no país, não estamos falando de política aqui. Eu quero que você... Passamos pela pandemia, foi acho que uma cacetada muito grande. Deixa uma mensagem, porque você hoje, como sócio, como dono da Brasil-Canadá, empresário em outros segmentos, o cara que já viveu muito, o que você pode dizer para esses empresários que estão passando dificuldade, para essa nova geração que está vindo, que ainda não veio para o mercado de trabalho ou que está começando no mercado de trabalho? O que você diz para esse povo? A primeira coisa que eu acabo comunicando passo para meus filhos é de nunca desistir, né? Você tem que ser muito persistente quando você quer uma coisa. Porque se você quer, você mentaliza, a chance de você conseguir é muito grande, né? E principalmente se você tem fé, né? Então, eu falo para eles, hoje em dia não estamos falando em matéria de negócio, mas eu falo para eles quando eles vão jogar, brincar de alguma coisa, porque futuramente eles vão estar também fazendo negócio, qualquer tipo desse sentido, que eu falo assim, ou você ganha, ou você aprende. Sim. Não é você ganha, você perde. Você aprende. Eu vou te interromper, coisa que eu não fiz desde o início, porque você trouxe um ponto que eu acho muito importante. Eu já entrevistei algumas outras pessoas e tem um ponto que você acabou de trazer, que eu quero fazer esse parênteses, que é o ponto da fé. Você é um cara que tem fé. Eu vi que você, ao longo desse nosso papo, você trouxe Deus para a conversa. Que fé é essa? Da onde vem? O que é isso para você? Assim, mudou minha vida, tá? Quando eu comecei a me conectar mais, fiz primeira comunhão, sou católico, mas não fui muito assim de igreja, e não acho que é a igreja que faz você ser ou deixar de ser. Eu acho que é muito mais interno você acreditar, né? Muito mais uma coisa interior de você acreditar, do jeito de você agir, né, com as pessoas.
Então eu acho que isso daí faz muito mais sentido do que eu praticar aqui ou ali. Então desde final de 2010, começo de 2011, eu comecei a me conectar muito mais, tá? Pelo menos todos os dias, de mentalizar, de orar, de pedir, e agradecer principalmente, né? E foi dali que eu comecei, eu comprei a escola. Foi uma coisa assim que eu nunca imaginei que fosse acontecer, a propósito, do jeito que aconteceu, e deu certo, do jeito que eu quis, que eu mentalizei, deu certo, caminhou do jeito que eu quis, né? Depois que eu comprei a escola, no decorrer eu abri a cervejaria, eu abri 2 espaços laser, depois eu comecei, depois de muito tempo encontrei o Rogério, assim, mais próximo, fiquei sócio do Rogério, né? Tinha o Sidney Calais também, que era nosso sócio, enfim. Hoje eu tô com o Bruno entrou no lugar do Bruno Gagliardi, que é um meu sócio, assim, na parte da expansão. Então tudo isso foi acontecendo depois dessa parte, e até hoje eu tenho certeza disso, que se eu não tivesse fé, é muito mais fácil você desistir, né? Sim. Porque a hora que você sente que tem alguma coisa muito mais forte do que só você acredita e faz o negócio Acho que acontecer. o seu propósito é diferente. Porque eu acordo, eu abro a janela e agradeço. Sim. Quantas pessoas não acordam? Pois é. Dormem e não acordam no outro dia. Aí você vai reclamar que o teu carro não tá bom? Pois Quantas é. pessoas não têm Arruma, né? carro? Pois é. O cara que deixou de ter helicóptero, ele não tem mais helicóptero, começa a reclamar. Cara, tem gente que nunca nem andou, nem passou perto de um avião. Sim. Então, assim, agradecer de fato o que você tem. Sabe, esse negócio da gratidão é muito importante. Porque sempre tem alguém que tem mais dificuldade que você. Sim. Então você tem que estar grato com relação, ao agradecer e torcer para aquela pessoa conseguir chegar no que ela quer também, né? Então, assim, eu acho que o fato de você ter fé, você nunca fica sozinho, sabe? Você sempre tem uma esperança ali no fundo. Seu caso, né? Não vamos entrar em detalhes, mas não foi alguma coisa que veio do além que mandou você ir pro, né? Vai para lá ou para cá? Foi exatamente. Então, assim, Exatamente isso. sabe, não tem, é inexplicável o negócio. É. E não é que a pessoa falou assim, Deus, não, peraí, não é que ele bateu ali. Ele falou assim, eu vou ficar aqui sentado esperando Deus trazer não sei o quê. Não, o Deus ele te traz a pessoa aqui, a Deus manda a pessoa te telefonar, não é que Deus vai chegar a aparecer para você, não. São as oportunidades, são as coisas. E sempre entender que o copo está quase transbordando, não é nem meio cheio, está quase transbordando. Porque só de você ter saúde para começar o dia, você está na frente de muita gente. Pois é. Muita gente, né? Então acho que isso é muito, muito importante. E aí só para concluir do negócio que eu te falei lá, dos meninos, que eu falo, que você nunca perde, você sempre aprende, eu falo para eles. Então você perdeu, eu perdi. Meu filho, o que você fez de errado para você melhorar na próxima? Papai já perdeu várias vezes. Eu não perdi, eu aprendi. E hoje nós estamos aqui. Então o que eu fiz? Fui melhorando, fui treinando mais, fui melhorando aqui, fui vendo o que eu preciso fazer para conseguir isso. Ele ganhou porque ele fez isso. Pera, eu vou treinar essa jogada, fazer esse negócio, para tentar melhorar, para não acontecer de novo. Então, assim, é isso, é aprendizado. Então não tem frustração. É levantar e ir para cima de novo. Essa aqui, então vamos deixar isso de mensagem. Levanta e vai de novo. Muita gente, eu falo, né, nunca, a vida bate muito, isso aqui, não estou nem inventando a roda, mas eu acho que o principal é você saber que sempre vai ter alguém com você para te ajudar, mas depende de você querer, precisa levantar e fazer. Coisas boas acontecem para quem levanta, para quem faz. Então você acredita que a sorte seria o quê? A sorte é você ir atrás, não tem sorte. Não tem almoço grátis. Né? Eu acho que é levantar e fazer. Coisas boas acontecem para quem espera. E as melhores ainda para quem levanta e faz. Tá? Então, na hora que você quer se levantar e for fazer um negócio, a chance de você ser melhor do que aquele que está esperando acontecer é muito maior. Né? Então é isso, acho que é questão de resiliência. E uma coisa que eu já falei é a questão de leitura. É super importante, tá aí de mão beijada. Se Deus, eu ainda penso, se Deus quiser ainda conseguir um dia, meu pai já escreveu, meu sogro também, eu gostaria de ter um livro, só com o meu parte pessoal,
Que eu acho que são essas pequenas coisas que você vai dando de dica pra pessoa entender. Todo mundo passa por alguma coisa. Não tem. Lógico. Você vê o cara lá, o cara tá bilionário, não sei o quê. Tá, mas você viu um cara camelando lá 24 anos lá pra trás pra fazer não sei o quê? Você viu um cara perdeu isso, o cara passou por isso, o cara passou por aquilo, né? Teve pandemia, teve não sei o quê, o cara quase quebrou. Então, assim, é pra cima. É pra cima todos os dias. Pra hoje, no caso, tá aqui, realizando mais um sonho, né? No caso aí de fazer parte do Serra Azul, né? De ganhar uma aula de golfe para poder ser filmado. Ganhou uma aula de golfe pra sensacional. a gente poder virar meme na internet. Sensacional. Mas eu acho que quem ganhou muito hoje fui eu, foi todo mundo que todo mundo que vai assistir isso daí, que vai aprender com a tua história. O pessoal não sabe, mas antes da gente começar, eu ganhei 2 livros e uma camiseta. Quero mostrar para o pessoal aqui, mas tá aqui, ó. Um tem a ver com, né, que eu falei da fé aí, né, que você estava falando, né? Então, ganhei aqui um programa espiritual, né, que são leituras curtas e diárias. Então, ó, dia 18, quarta-feira. É hoje? Não, foi ontem. Que dia é hoje? Ontem foi quarta. Hoje é quinta, dia 19, não é isso? Que foi 15. Não. 17. Hoje é 17, não? 17. Porque teve feriado essa semana, dia 15. Dia dos professores foi terça. Hoje é dia 17. Tá aqui, dia 17. É importante lembrar, não vou ler aqui, porque não vou entrar, mas eu ganhei. Vai virar leitura diária. E para quem quiser, se eu não me engano, no primeiro livro do Abílio Diniz ele tem. O Abílio Diniz faz essa leitura diária. Ele faz essa leitura diária. Fazia, né, no caso. Sim. O Abílio Diniz. Então, assim, no primeiro livro, se eu não me engano, tem lá. Então, se alguém quiser, esse programa espiritual deve ter procurar na internet, a pessoa consegue baixar e colocar no bloco de notas, por exemplo. Mas isso aqui, para quem está desconectado um pouco com relação à fé, esse foi o grãozinho de mostarda que foi pingando cada dia para ir aumentando a minha. Eu acho que vai ajudar, para todo mundo. Com certeza. Está aqui o programa espiritual. Ganhei um livro, está aqui, Pensamento Eficaz, como transformar situações cotidianas em resultados extraordinários. Acabei de ganhar do Beto. Então, se ele está me dando, eu vou ler, eu vou devorar e vou já recomendar, porque um cara desse tamanho te dá um livro desse, é porque ele tem um significado importante. Então fica aí para quem for ver, tá aqui, Pensamento Eficaz. E aí, esse daqui é só para eu passar um pouco de vergonha, porque eu estou afastado, mas eu vou voltar. Tá aqui, ó. E essa é uma outra coisa que eu queria falar para todos. Eu quero cuidar, para cada um cuidar da saúde, nem que seja, sei lá, 2 vezes por semana fazer alguma atividade, seja andar, no caso uma caminhada, correr, porque isso é muito importante. Não adianta nada você lá na frente tá com dinheiro para viajar, passear e etc, você não ter saúde para fazer a viagem, para curtir aquele momento, né? É uma camiseta para treino da Brasil Canadá, que é da escola, desde 2000, e atrás está escrito: seu filho vai lhe agradecer mais tarde em 2 idiomas. Tá aqui, ganhei essa camisa. Ainda não me serve, porque eu sou oversized, mas... Vai servir. Vai. Essa é a ideia. O dia que a gente for jogar o golfe, você já vai estar com ela. Então tá. Vamos marcar para daqui 2 anos. Não, tô brincando. Vai ser antes disso, você vai ver. Vai ser antes disso. Volto para a academia semana que vem. Tá aqui. Beto, não tenho palavras para te agradecer muito esse ensinamento que você deu hoje, contar um pouco dessa história, essa história de superação, história de sucesso, de derrota e de sucesso, e de derrota e de sucesso de novo, que transformou você no cara que você é. Sem palavras para te dizer o quanto eu estou feliz de ter podido bater esse papo com você, conhecer tua história e a gente poder transferir isso para o grande público da internet. Muito, muito, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Eu espero que pelo menos se cada um pegar uma partezinha, isso já mudar um pouco a vida de cada um, a gente, assim, eu fico muito feliz que a ideia da escola ia cada vez mais alunos, porque eu quero deixar um legado. Sim. Né? Então, você algumas vezes encontrar no supermercado ou encontrar um pai que é médico, foi fazer, ele querer tirar foto com você, porque os filhos estudaram lá, cara, é priceless. É priceless. Sem explicação. Galera, fica a dica,
ganhei um guia espiritual para cuidar da alma, ganhei um livro, que caiu no chão inclusive, ganhei um livro para aumentar um pouco mais o meu entendimento sobre as coisas e uma camiseta de treino para eu cuidar da saúde. Eu acho que com esses 3 presentes você conseguiu uma tríade, porque aqui uma tríade a parte espiritual é importante, a parte da saúde é importante, e isso aqui eu falo para os meus alunos. Conhecimento, quem tira de você? Ninguém. Agora sua roupa, seu dinheiro, tudo você perde. Agora que está aqui, fica para sempre. E fica a dica, que com essa tríade, e mais o que o Beto falou, que ele não troca nada pelos beijos e pelos abraços dos filhos dele, família, alma, cultura e cuidado físico. É isso? É isso. Beto, pô, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço.